Senhor presidente, senador Rubem Figueiró, senador Paim, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, esta manhã de sexta-feira exige de nós uma atuação especial aqui, aquela atuação que todo parlamentar quer nos dias de maior embate aqui na casa, mas na realidade só acontece essa folga de tempo para a gente na sexta-feira e nas segundas-feiras, né? Mas, senhor presidente, eu ocupo a tribuna inicialmente para falar da agenda que cumpri ontem com o governador Tião Viana, lá no estado do Acre, quando fizemos a entrega, o ato de entrega das primeiras 392 casas do programa Cidade do Povo, o programa Minha Casa Minha Vida, da presidenta Dilma Rousseff, do governo federal, como parte do projeto inteiro Cidade do Povo, que prevê, na sua totalidade, um número de 10.518 unidades habitacionais. Estavam presentes conosco o ministro da Integração Nacional, Francisco Coelho Teixeira, e também o ministro das Cidades, Gilberto Ock, e também representação da Caixa Econômica Federal, representação do Banco do Brasil e todas as autoridades locais que se fizeram presentes, os nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, estavam presentes o deputado federal Cibá Machado, a deputada federal Perpétua Almeida, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que representou o conjunto dos deputados, o deputado Elson Santiago, o prefeito da capital, o prefeito Marcos Alexandre, toda a equipe técnica que, com o governador Tião Viana, concebeu e executou e está executando esse projeto de tamanha importância para o povo do Acre. Então, foi um ato muito importante e eu tive a honra não só de me fazer presente, como de representar o vice-presidente dessa casa, que pediu que eu fizesse a leitura de uma carta, ele não podendo se fazer presente, porque está em missão pelo Senado Federal, nesse momento está na China, juntamente com o senador Luiz Henrique, com o senador Aloysio Nunes Ferreira, e pediu para que eu o representasse. Então, eu tive uma dupla missão nesse ato, tanto de me fazer presente, como de representar o senador Jorge Viana, que não pôde se fazer presente. Então, senhores senadores, eu começo fazendo um relato desse ato que aconteceu lá em Rio Branco ontem, e prossigo, logo em seguida, fazendo algumas reflexões a respeito de alguns números que precisam ser refletidos para que a população, ao tomar conhecimento desses números, mantenha a sua tranquilidade em relação ao Brasil, em relação ao nosso país, no sentido de que nós, apesar de tantas dificuldades que enfrentamos, tantas dificuldades que o povo enfrenta e tantas dificuldades que o governo também enfrenta, a gente tem sinais muito claros de que o Brasil continua no caminho certo. Mas, senhor presidente, o que me traz a esta tribuna neste momento é motivo de muita alegria para todo o povo do Acre. Sem dúvida, vivemos ontem um dia histórico, quando o governador Tião Viana fez a entrega das primeiras 392 unidades habitacionais do programa Cidade do Povo, do projeto Cidade do Povo, que faz parte do Programa Nacional Minha Casa Minha Vida, o maior e mais ousado programa habitacional do Acre, que faz parte, como disse, do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Estavam presentes conosco o ministro da Integração Nacional, senhor Francisco Coelho Teixeira, e também o ministro das Cidades, o senhor Gilberto Margalhães Ock, e nos deram a honra de partilharem esse momento conosco. Estavam representando
a presidenta Dilma Rousseff, que não pôde se fazer presente, mas mandou um recado através de vídeo, saudando as famílias beneficiadas e saudando a todas as pessoas que puderam participar daquele ato. Eu faço questão de testemunhar o quão incansável e determinado tem sido o governador Tião Viana para que a Cidade do Povo se torne uma realidade. Acompanhei suas idas e vindas aqui a Brasília para falar desse projeto e mostrar quantas vezes se fizeram necessárias, junto aos ministérios, o tamanho da importância desse projeto para o povo do Acre, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico e também o quanto esse projeto ele significa uma resposta para a questão da habitação no estado do Acre, compatibilizando a necessidade do povo com um projeto que tem sustentabilidade ambiental. É um projeto muito interessante nesse sentido. E hoje, com esse ousado projeto transformado em realidade, que das 10.518 casas foram entregues as primeiras 392, mais do que casas, podemos dizer que essas famílias estão sendo contempladas com dignidade. Elas estão recebendo uma habitação digna em um bairro completamente novo, com todos os equipamentos sociais para uma vida digna. Nesta etapa, com investimentos que faz parte desse conjunto dos valores estabelecidos para as 10.518 casas. Para esse projeto, na sua totalidade, está previsto um investimento da ordem de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. Agora foram entregues 392 casas e já tem outras 2.908 contratadas para serem entregues até o final deste ano de 2014. Todas serão entregues a famílias que vivem em áreas de risco na cidade de Rio Branco. Essas famílias estão inseridas em uma delimitação que compreende uma maior incidência de desabrigados pelas enchentes nas enchentes do Rio Acre, nos bairros Baixada da Colina, São Francisco, Ayrton Senna, Cadeia Velha 2, Baixada da Bitaza, 6 de agosto, Triângulo Novo, Preventório, Cidade Nova, Base, Capitão Ciríaco, Adalberto Aragão e Taquari. São famílias que viviam e vivem, muitas delas ainda, no intervalo da cota de 14 metros e 90 centímetros a 16 metros do Rio Acre, nos bairros identificados no decreto de calamidade pública apontados pela Defesa Civil dos anos 2012 e 2013. Para estas, as unidades serão a custo zero. As famílias que receberam, as 392 famílias que foram beneficiadas ontem, não terão que pagar nada pelas casas que receberam. E as outras famílias também que se enquadram nessa condição de famílias que vivem em áreas de risco, elas receberão as unidades habitacionais sem a necessidade de terem que fazer o pagamento de volta. Ao todo, a Cidade do Povo será construída com o número de 10.518 unidades habitacionais, totalizando um investimento de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais, sendo o maior bairro planejado do estado do Acre, com uma população de aproximadamente 60 mil pessoas. Vale ressaltar que, além de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, não existe nenhum município do Acre que tenha uma população de 60 mil habitantes. Portanto, esse bairro, Cidade do Povo, que o governador Tião Viana e a presidenta Dilma Rousseff estão construindo, através do Minha Casa Minha Vida, ele significará uma população, ele vai ter uma população equivalente ao terceiro maior município do Acre. O novo bairro que surge dentro da capital está localizado no quilômetro 5 da BR-364 e com a população estimada tornar-se-á
um local com população superior ao terceiro maior município do estado, que é Sena Madureira. A Cidade do Povo está sendo construída com base em um planejamento arrojado para facilitar o acesso das famílias e lhes garantir dignidade com os serviços básicos, todos disponibilizados. Para isso, dispõe dos equipamentos públicos necessários, como escolas, unidades de saúde, delegacias, praças, áreas verdes, transporte público, instituições de atenção ao cidadão, justiça, também as igrejas, as atividades, os espaços de lazer, atividades esportivas, playgrounds, praças, tudo que se possa imaginar de equipamentos públicos necessários para uma qualidade de vida da população. Esses equipamentos estão previstos na Cidade do Povo e serão todos, ao seu tempo, entregues pelo governo. O projeto habitacional da Cidade do Povo é dotado de esgotamento sanitário e água 24 horas e um aquecedor solar em todas as casas, porque é política de Estado da presidenta Dilma ter aquecedor em todas as residências. Outro benefício importante para o nosso Estado é a quantidade de empregos que estão sendo gerados. De acordo com a Federação das Indústrias do Acre, a FIEAC, são aproximadamente 20.600 empregos diretos e indiretos. Empregos para pessoas que atuam como servente, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador, encarregado geral, operador de máquinas, montador, motorista, vidraceiro, armador, auxiliar geral e também gesseiro. Além dos empregos, houve toda uma mobilização das empresas, também do comércio, indústria e serviços. A demanda para as obras supera a marca de 6 mil milheiros de tijolos, 12 mil metros cúbicos de madeira e 1,4 mil sacos de cimento. Com a alimentação, são mais de 5 milhões de marmitas, outros 5 milhões de pães, 1 milhão de litros de leite e mais de 84 mil quilos de café. Por isso, foram construídas 65 mil janelas e 56 mil portas, isso aquecendo toda a indústria de movelaria do estado do Acre. Moveleiros de vários municípios estão mobilizados para atender a essa demanda do Cidade do Povo. Quero registrar também que, desde que assumiu o governo do Acre, o governador Tião Viana tem imprimido um ritmo de realizar grandes obras, com grandes atos e mobilizações, como a que a gente viu ontem no ato de entrega dessas 392 casas. Um grande número de pessoas compareceu ao local justamente para prestigiar esse ato de tamanha importância para essas famílias que estavam tendo o seu problema da moradia resolvido. Como ele bem descreveu, estamos vivendo um momento importante, porque aqui há um pacto de transformação da vida do povo brasileiro e o Acre está presente nesta rota. O ministro das Cidades, Gilberto Ock, disse ontem que só os investimentos de mobilidade urbana anunciados para o Brasil são da ordem de 143 bilhões, enquanto o Minha Casa Minha Vida já consumiu até hoje 240 bilhões de reais em todo o Brasil. E reafirmou que o Brasil está vivendo um momento único de fazer investimentos para quem mais precisa. Então, este é um momento de muita alegria para o governo do Acre, para o governo federal e para as pessoas que foram diretamente beneficiadas por meio de uma política pública. Essas pessoas ganharam melhores condições de vida em todos os sentidos, mas é também um momento de agradecimento a Deus pela saúde e pela disposição para o trabalho que Ele tem nos dado, agradecimento especial à presidenta Dilma, porque nós sabemos o quanto que é difícil para uma pessoa que está na presidência do Brasil, um país com 200 milhões de habitantes, com 27 estados federados,
com reivindicações específicas em cada um desses estados, e a presidenta Dilma dá um olhar especial de atenção, de carinho, de respeito para com o povo do Acre e diz um sim para esse projeto do governador Tião Viana, proporcionando a construção de 10.518 unidades habitacionais. 3.000 e poucas dessas casas serão entregues agora até o final de 2014 e as outras continuarão sendo construídas na medida em que forem sendo contratadas. Mas vale a pena ressaltar, senador Paim, que nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, foram entregues já no Acre mais de 7.000 unidades habitacionais. Isso mostrando que a atenção do governo, do governador Tião Viana, para esse problema da habitação tem sido uma atenção muito especial. Tem se construído e tem sido entregue no governo Tião Viana mais do que tudo que foi construído de unidades habitacionais até 1998 no estado do Acre. A soma de todos os governos não significou o que foi entregue nesse período de 3, 4 anos durante o governo Tião Viana. Bem entendido, até 1998, quando o Acre era governado por aqueles que faziam oposição ao nosso projeto. Não é fácil, e isso é fruto da ousadia que nós reconhecemos, tanto do presidente Lula, que foi um parceiro inquestionável, um parceiro para todas as horas do governo Jorge Viana, do governo Binho Marques, e agora com nossa presidenta Dilma, que tem sido também uma parceira leal, uma parceira de total fidelidade ao projeto do Acre. Por isso, o nosso agradecimento especial à nossa presidenta Dilma e também ao governador Tião Viana. E agora, senador Paim, eu gostaria de tecer algumas palavras sobre a importância da política na vida das pessoas. Eu vejo muito esforço de alguns veículos de comunicação e, particularmente, de alguns jornalistas que já têm uma concepção previamente formada, no sentido de que a política ela abriga todo tipo de mazelas, como se a política fosse o sinônimo de coisa ruim. E aí, senador Paim, eu gostaria de fazer novamente aqui uma defesa da política, porque Vossa Excelência, que é um ativista político, que veio nos movimentos sociais, que veio do movimento sindical, Vossa Excelência, mais que ninguém, pode testemunhar o quanto a política é importante para que a gente possa realizar sonhos. Esse sonho que eu acabo de relatar aqui, o sonho da Cidade do Povo, que foi concebido pelo governador Tião Viana, que foi partilhado para a sua equipe e se tornou numa realidade que ontem nós tivemos a oportunidade de sentir, assim, em 3 dimensões, o quanto um sonho com a política pode se transformar em realidade quando se tem responsabilidade social, quando se tem preocupação e seriedade com a melhoria das condições de vida do nosso povo. Imagine só que famílias que a todos os anos são vítimas da alagação, que têm as suas casas invadidas pelas águas, que perdem todos os seus pertences, móveis, eletrodomésticos. Essas famílias, senador Paim, agora serão abrigadas num lugar plenamente protegido, com uma casa digna, uma casa com instalações sanitárias adequadas, casas com boa pintura, com boa cobertura, com aquecedor para que possam tomar banho aquecido. Essas famílias recebem esse tratamento de dignidade, por quê? Porque teve alguém da política que concebeu um projeto, que colocou esse projeto no papel, que fez a discussão desse projeto no governo federal e terminou com um resultado tão interessante que é a construção dessas casas. Então, senador Paim, eu não posso, diante de uma situação como essas, passar a ideia e deixar que fique no ar a ideia de que a política não faz bem para a sociedade. Pelo contrário, senador Paim, eu continuarei defendendo sempre que a política
na minha opinião, e isso é assunto para a gente debater com toda tranquilidade, para mim a política é a mais transparente das atividades humanas e é na política onde tudo aparece. O que é correto aparece e o que é incorreto aparece também. Diferentemente de outras atividades humanas, diferentemente quando a gente faz a divisão dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, eu vejo que nós, do executivo e do legislativo que estamos na política, estamos permanentemente na mídia com os seus feitos. Ao passo, por exemplo, que é muito raro você ver uma exposição de qualquer situação do judiciário, como se no judiciário houvesse apenas pessoas perfeitas, pessoas absolutamente limpas, que nunca praticam qualquer ato de errado. Ao passo que da política está permanentemente tendo algum tipo de noticiário no sentido de diminuir a importância da política na vida das pessoas. Então, sempre que eu posso, eu faço essa associação das conquistas reais do povo a partir da política. E, nesse sentido, eu faço um reconhecimento aqui de público ao governador Tião Viana, esse homem incansável, que durante 12 anos deu grande contribuição para o Brasil aqui na condição de senador da República e hoje dá uma grande contribuição para o povo do Acre na condição de governador do estado do Acre. E exatamente por isso, senador Paim, eu fiz com orgulho a leitura ontem, durante o ato, lá na Cidade do Povo, da mensagem encaminhada pelo senador Jorge Viana, que me pediu encarecidamente para que eu pudesse fazer uma leitura da sua saudação a esse ato, justamente num reconhecimento ao papel de grande líder desenvolvido pelo governador Tião Viana no que diz respeito à construção da Cidade do Povo, porque ele ousou pensar nessa possibilidade e conseguiu transformar essa realidade, esse sonho numa realidade. Claro que das 10.518 unidades previstas, nós temos um longo caminho pela frente para construir as demais. Mas o que eu posso dizer? Da mesma forma que as 392 unidades foram entregues ontem, outras quase 3.000 unidades serão entregues até dezembro de 2014 e, com certeza, as demais unidades, 6.000 unidades restantes, serão entregues até mais adiante, na medida em que os contratos forem firmados. Então, o senador Jorge Viana disse, e eu fiz questão de ler durante o ato que realizamos lá na Cidade do Povo. Hoje, o sonho sonhado pelo Tião e que consumiu muito trabalho de tanta gente, começa a se tornar realidade. As primeiras casas da Cidade do Povo estão sendo entregues. É um projeto muito interessante. Carrega consigo conceitos de sustentabilidade e talvez a mais prioritária das preocupações, ajudar alguns a ter uma casa, a ter um lar. Esse projeto, quando concluído, será a segunda ou terceira maior cidade do Acre, só que com conceitos supermodernos de sustentabilidade, que podem ser traduzidos como qualidade de vida. Hoje, ele vira realidade para valer, e o Tião faz história com a Cidade do Povo. Lamento não estar presente por compromissos que não posso falhar, não posso faltar. Mas daqui parabenizo o Tião, equipe e a presidenta Dilma, que foi a grande parceira desse projeto através do PAC. Agradeço a presença do ministro das Cidades, Gilberto Ock, e do ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, que estão ao lado do Tião e junto com Aníbal, que me representa nesse ato. E todos que celebram mais esta conquista do Acre e dos nossos governos, parabéns. Parabéns ao governador Tião Viana, parabéns à presidenta Dilma e obrigado, governador Tião, por ter sonhado e ter realizado este sonho em benefício do povo do Acre. Senador Paim, concluo aqui essas minhas palavras sobre o programa Cidade do Povo e retomo, se Vossa Excelência permitir, um assunto
que para nós é muito importante. Na segunda-feira passada, eu fiz um pronunciamento aqui no plenário a respeito do programa levado ao ar pelo Partido dos Trabalhadores na quinta-feira anterior, que antecedeu o meu pronunciamento, e eu pude fazer uma reflexão sobre o quanto o programa tinha sido preciso, tinha sido eficiente, no sentido de mostrar em números que são números públicos, são números estabelecidos pelos institutos socioeconômicos que fazem permanentemente medições a respeito de indicadores e chegam a essas informações. E os números mostrados naquele programa apontam de maneira muito clara que os governos Lula e Dilma tiveram ganhos infinitamente maiores que o período de governo do PSDB com Fernando Henrique Cardoso. E esses números, mostrados ali de maneira muito competente, e também os depoimentos, porque nada melhor, senador Paim, de mostrar um número, de mostrar uma realidade e, ao mesmo tempo, fazer um reforço dessa realidade com os depoimentos pessoais, as histórias de vida. Porque tudo o que nós fazemos aqui na nossa atuação é intervir, atuar no sentido de fazer com que a vida das pessoas melhore. E o melhor que a gente pode fazer para provar se o trabalho está certo ou não é a gente ouvir as pessoas, pegar o depoimento das pessoas e fazer com que esses depoimentos cheguem ao conhecimento de todos. E o programa eleitoral, aliás, o programa em cadeia de rádio e televisão, levado ao ar na quinta-feira, há 9 dias, pelo Partido dos Trabalhadores, ele procurou mostrar esses aspectos, mostrar o quanto os números são favoráveis à gestão Lula e Dilma quando faz-se um confronto com o período da gestão de Fernando Henrique Cardoso. Mas, senador Paim, para minha alegria, eu fazia essa reflexão na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, nós tivemos um artigo muito interessante publicado pelo ex-ministro Delfim Neto, e ele mostra de maneira muito contundente, que os números realmente foram mais interessantes no período em que o presidente Lula e a presidenta Dilma estão à frente do governo. Para se ter uma ideia, senador Paim, e são vários os números que ele coloca como comparativo, mas eu queria pegar apenas um deles aqui para a gente fazer uma reflexão. Senador Paim, a renda dos 20% mais pobres do Brasil, durante o governo do Fernando Henrique, teve um acréscimo de 6,5%. Durante 8 anos, que foi de 1995 a 2002, a renda dos 20% mais pobres do Brasil teve um acréscimo de 6,5% em 8 anos. De 2003, quando assumiu o presidente Lula, porque ele foi eleito em 2002, mas só tomou posse em 2003. De 2003 até 2012, ou seja, nos 10 anos seguintes, com 8 anos de governo Lula e mais 2 anos da presidenta Dilma, a renda dos 20% mais pobres do Brasil cresceu 86%, senador Paim. Se, durante os 8 anos de Fernando Henrique, cresceu 6,5%, durante os 10 anos de Lula e Dilma, cresceu 86%, numa demonstração inequívoca de que o trabalhador brasileiro das menores rendas, aqueles que estão entre os 20% mais pobres do Brasil, tiveram um grande ganho durante os governos de Lula e Dilma. Agora, detalhe importante, senador Paim, é que durante os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, os 20% mais ricos do Brasil não tiveram acréscimo nenhum na renda. Pelo contrário, tiveram até um decréscimo.
O que houve de aproximação entre os mais pobres e os mais ricos durante o governo Fernando Henrique, senador Paim, foi graças a uma diminuição da renda dos mais ricos. Durante os 8 anos de Fernando Henrique, houve uma redução, uma ligeira redução da renda dos mais ricos do país, dos 20% mais ricos. Agora, surpresa em relação ao presidente Lula e à presidenta Dilma. Durante os 10 anos medidos, de 2003 a 2012, nos governos Lula e Dilma, o que aconteceu em relação aos mais ricos? Os mais ricos tiveram um acréscimo também de 36% na sua renda. Portanto, nós tivemos um acréscimo de 86% na renda dos 20% mais pobres e de 36% na renda dos mais ricos do Brasil, com os governos Lula e Dilma. O que podemos dizer enquanto conclusão de tudo isso, senador Paim? O que nós podemos dizer é que o Brasil, com os governos de Lula e Dilma, ficou melhor tanto para os mais pobres quanto para os mais ricos. É claro que ficou melhor para os mais pobres, porque houve uma atenção especial àqueles que nunca tiveram nos governos anteriores. Então, a gente teve uma melhoria significativa para aqueles mais pobres, para os 20% mais pobres do país, mas também teve um acréscimo de renda para os 20% mais ricos. E aí, senador Paim, nós podemos refletir nas mais diferentes áreas de intervenção do governo. Com o governo Lula, teve mais universidades implantadas. Com o governo Lula, teve política de cotas que permitiu a entrada de negros e pardos nas universidades. Com o governo Lula e Dilma, teve a abertura de centenas de escolas técnicas do Pronatec, que permitiu a milhões de jovens o acesso a uma profissão. Com os governos de Lula e Dilma, teve um número muito maior de escolas técnicas, porque até o início do governo Lula havia 100 escolas técnicas do Brasil. O Lula entregou mais de 400 escolas no final do seu governo, e a continuidade dessa política com a presidenta Dilma, hoje nós temos mais de 600 escolas técnicas no Brasil. Então, o que nós temos, digamos assim, de dúvida em relação a esse debate? O que a gente percebe aqui, senador Paim, é que os adversários do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma, os adversários fazem muito acusações. Eles fazem acusações, mostram denúncias, querem barulho, querem CPI, querem investigação, e nós também queremos, porque quando tem qualquer situação errada que requer uma investigação mais precisa, tem que acontecer mesmo. Mas o fato que o povo brasileiro vai exigir que seja discutido efetivamente durante o período eleitoral é o seguinte: a vida do povo melhorou ou não melhorou? O que falta para a vida do povo melhorar? Então, nesse debate, os governos do PT, com Lula e Dilma, têm franca vantagem para discutir com o governo do PSDB, com o governo da oposição, porque realizou mais, conquistou mais, incluiu mais pessoas. No governo do presidente Lula com a presidenta Dilma, mais de 40 milhões ascenderam socialmente e chegaram a uma condição de dignidade. Mais de 1.600.000 famílias receberam uma casa própria do programa Minha Casa Minha Vida, senador Paim. Os investimentos na agricultura, que em média foram de 16 bilhões ano no governo Fernando Henrique, chegou a 160 bilhões agora no governo da presidenta Dilma, e com acréscimo para mais de 200 bilhões para a próxima safra. Quer dizer, são todos números que mostram que os governos do Lula, do presidente Lula e da presidenta Dilma, os governos do PT, foram governos, e estão sendo governo, muito, muito, muito atentos com a população, e eu tenho certeza que esses números, que são fruto exatamente da opção política acertada do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, essa opção política acertada é o que dá a segurança que a gente vê hoje nas pesquisas. Olha, senador Paim, a oposição vem aqui e comemora. Comemora porque a presidenta Dilma caiu nas pesquisas, como tinha caído até a última. A última agora ela cresceu. Ela saiu da posição de 37, foi a 40. Veja só,
eles passam o tempo todo falando mal do governo, o tempo todo falando mal da presidenta Dilma, o tempo todo falando mal do PT e falando mal do presidente Lula. E ainda assim, a presidenta Dilma lidera com mais que o dobro do segundo colocado. A soma hoje de Aécio Neves e Eduardo Campos dá 30 pontos percentuais. A presidenta Dilma tem 40 pontos, ou seja, ela tem 50% a mais que a soma dos dois principais adversários. Isso o que reflete? Reflete que a população tem feito uma análise fria, uma análise serena de tudo o que tem sido até aqui, e mesmo que haja mobilização, mesmo que haja reivindicação, e nós defendemos que haja, senador Paim, Vossa Excelência é uma das vozes mais qualificadas nessa casa a defender a legitimidade dos movimentos populares. Nós entendemos, e é justo que tenha cada vez mais movimentos, porque as pessoas, na medida em que ascendem socialmente, na medida em que elas conseguem efetuar conquistas importantes para as suas vidas, elas elevam também o seu padrão de exigência. Então, é normal que as pessoas que tenham um celular funcionando, elas queiram com tecnologia 3G. Uma vez que elas estejam trabalhando com tecnologia 3G, elas vão querer tecnologia 4G, vão querer mais velocidade, querer mais qualidade nos serviços. Isso vale para o serviço de saúde, serviço de educação, os serviços de transporte. Isso tudo faz parte da pauta de exigências que a população acertadamente faz nos seus movimentos. E nós defendemos que haja movimento, defendemos que as pessoas reivindiquem cada vez mais, porque uma vez reivindicando, há também a possibilidade de cobrança para que o governo ajuste os seus ponteiros e possa fazer cada vez mais e melhor para a população. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos calar diante da apropriação indébita da oposição querer passar a ideia de que todo mundo que protesta é contra o governo e a favor da oposição. Como se a oposição, como se o PSDB não tivesse sido governo, o PSDB foi governo e não se compara as realizações do governo do PSDB com as realizações do governo do PT com Lula e Dilma, é uma covardia comparar, porque os números são francamente favoráveis aos governos Lula e Dilma, exatamente porque tiveram uma preocupação social maior, exatamente porque ouviram mais. O presidente Lula foi o campeão, senador Paim, da história de todos os governos do Brasil. Não teve um que ouviu tanto a sociedade quanto o presidente Lula. Foi o presidente que mais fez conferências. Ele fez conferência de igualdade racial, fez conferência de mulheres, fez conferência de comunicação, fez conferência de diversidade, fez conferência de todos os segmentos que se possa imaginar, conferência da cultura, as mais variadas áreas de presença e de aglomeração da população brasileira tiveram as suas conferências. Os segmentos todos puderam participar em conferência, emitir as suas opiniões e apresentar as suas propostas. E muitas, senador Paim, das políticas públicas desenvolvidas no governo Lula e agora com a presidenta Dilma são fruto dessas conferências, fruto das proposições apresentadas pela própria sociedade. E exatamente por isso foi possível fazer muito mais e exatamente possível hoje, na comparação, quando se pega números efetivos, números concretos, não blá, 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 mas números, do governo Lula e Dilma, comparado com o governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente tem a população sendo muito mais beneficiada durante os governos Lula e Dilma, e isso exatamente é o que a gente espera que seja o grande debate nesse ano de 2014 em todo o Brasil. Senador Paim, eu imagino que Vossa Excelência já esteja aí com as medidas provisórias para serem lidas. Eu concluo o meu pronunciamento e devolvo a palavra a Vossa Excelência.